Olá, boa tarde para você. Tempo parcialmente nublado no Boulevard Álvaro Maia, na zona centro-sul. E segundo o CIPAM, a temperatura mínima prevista para Manaus será de 24 graus. Hoje você acompanha aqui mais um caso de violência que terminou em tiroteio com a polícia e a morte de um jovem suspeito de assaltar um casal. Nem as crianças escapam do crime. Menino de 10 anos estaria sendo usado para praticar furtos no comércio. Detentos do Instituto Penal Antônio Trindade se rebelam e o motivo teria sido um videogame. Esses são os fatos reais do que aconteceu. Camelôs se multiplicam pelas ruas do centro da cidade. O resultado da desordem é motivo de reclamação para quem frequenta o lugar. Especialista alerta para os riscos de quem pratica exercícios físicos sem acompanhamento médico. Com a proximidade da Páscoa, a IPEM intensifica a fiscalização a supermercados. Entre os itens fiscalizados, os ovos de chocolate. E a festa da celebração da natureza em São Sebastião do Atumã, no interior do Amazonas, com a soltura de milhares de quelônios. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Amazônia TV. E a gente começa esta edição com as principais ocorrências policiais que foram registradas nas últimas horas. Um homem de 19 anos, suspeito de assaltar um casal de adolescentes, morreu durante tiroteio contra policiais na noite de terça-feira. Nós vamos ao vivo conversar com o Rubens Medeiros. Boa tarde, Rubens. É muita violência. Mais um caso de assalto aqui em Manaus? Boa tarde, Lili. Boa tarde, amigos do Amazônia TV, para aumentar aí os índices da violência aqui na capital. Só que terminou mal desta vez para o acusado de 19 anos. Tudo começou lá no bairro Novo Israel. Ele e um comparsa de 31 anos tentaram assaltar o casal. A polícia viu, correu atrás, tentou ajudar, houve perseguição, eles se embrenharam na mata, houve troca de tiros, o rapaz recebeu um tiro no peito fatal, já chegou no hospital sem vida, só que o comparsa foi pego pela polícia. Ele tem 31 anos e vai responder agora por tráfico de drogas e também por porte ilegal de armas. O nosso giro de polícia não para por aqui não, Lili. Lá no Hospital João Lúcio, os funcionários encontraram, acredite, um feto no vaso sanitário do banheiro do hospital. A polícia ouviu os funcionários, mas eles não têm como controlar a entrada de pessoas ali. É um hospital público, o banheiro fica praticamente na recepção, não tem como monitorar a entrada das pessoas. Eles foram ouvidos e não disseram que não notaram nada de diferente, nenhuma reação estranha de ninguém. Quando a mãe for identificada, provavelmente ela vai responder a processo, já que no Brasil, aborto é crime. Lili, mudando um pouquinho de assunto, eu estou falando aqui ao vivo, agora são 12 horas e 10 minutos, aqui do SESI, do Centro do Trabalhador, da Central do Trabalhador, é que daqui a pouquinho eu vou falar sobre as inscrições da Copa TV Amazonas de futebol. Já estão abertas. Você que gosta de uma peladinha, de jogar um futebolzinho no final de semana, reúna sua turma, porque vai ter prêmios de até R$11 mil em dinheiro. Não sai daí que a gente volta já já. Tá certo, Rubens. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E ainda sobre as ocorrências policiais, ontem mais uma rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade. Esta já é a terceira só este ano. Desta vez foram 200 detentos que provocaram tumulto e destruíram celas, além de queimar objetos. Desta vez o motivo teria sido uma briga por causa de um videogame. O motim começou por volta das 10 horas da manhã no pavilhão C, onde estavam 238 presos. Eles atearam fogo em roupas e colchões. Do lado de fora, parentes aflitos tentaram derrubar o portão do presídio e houve confusão com a polícia. À tarde, policiais da ROCAM voltaram ao Instituto Penal. 3 explosões foram ouvidas. No final da tarde, homens da tropa de choque chegaram ao empate para tentar conter o motim. No final da tarde, a rebelião foi controlada. 4 presos foram levados a uma delegacia acusados de iniciar o tumulto. Na saída do carro da ROCAM, soldados que faziam a escolta foram atingidos com pedras. Eles revidaram com tiros para o alto. Havia muitas crianças no local. Os parentes dos presos afirmaram que estão insatisfeitos com a comida e com determinações do novo diretor em colocar câmeras de segurança em ambientes comuns do presídio. Algemaram
um detento que eu vi sair, eu tava na revista, lá na coisa da revista da comida, o chamaram pra trás com um colchão e o ventilador do lado. Aí quando ele foi tentar levantar a cabeça, o Conap meteu a mão assim nas costas dele e empurrou, anda ligeiro, tu não pode olhar pra nenhum canto não. Então quer dizer, são presos, mas merecem respeito. Mas, segundo a direção do presídio, a rebelião teve entre os motivos uma briga entre o xerife do presídio e outro preso por causa de um videogame. O que aconteceu? Tinha outro interno aqui de nome Elan Paz de Oliveira, ele tinha um videogame e o Edilson resolveu tomar o videogame dele, tá certo? Pediu emprestado, vamos dizer assim. Muito bem, ele emprestou. Aí ele quis de volta, o cara disse, não vou mais devolver. Agora ele vai ficar aqui. Entendeu? Porque aqui no comando tem que ter diversão. O interno não gostou. O Edilson, esse daqui é o loiro, tá? Ele se intitula o xerife da unidade. Aí o que aconteceu? Esse cidadão, o Elan, saiu reclamando. Ele mandou dar um pau nele. São os fatos reais do que aconteceu. E eles estão forçando a situação, que eles não querem as câmeras e querem que tire o Edilson, que está de punição disciplinar por ter mandado agredir. Não só esse caso, ele já mandou agredir um outro também, tá certo? Então ele está em conselho de disciplina. No domingo, mais de 600 presos jogaram fora o café, almoço e jantar. Teriam sido induzidos pelo xerife. Prejuízo estimado de R$19 mil. Sábado e domingo, todos eles receberam visitas. E dentro dessas visitas é estabelecido que as familiares podem trazer material para que eles consumam bolacha, outros. É lógico, tudo no padrão, né, dentro do que é previsto. Nada que seja ilícito ao local. Mas durante o final de semana eles receberam visita e receberam todo esse alimento. Então, acredito que, como eles fizeram tiveram essa atitude, eles devem ter consumido o que eles receberam. Na terça-feira passada, 3 pessoas foram feitas reféns durante uma rebelião no presídio do Puraquequara. Apenas neste mês, 2 presos morreram dentro de presídios da capital. Tumultos, motins, tentativas de fuga e rebeliões também já foram registradas. Um absurdo essa situação. E um americano está preso há mais de 3 meses em Tabatinga, no interior do estado. Ele é acusado pela Polícia Federal de ter entrado no Brasil com mais de 1 quilo do cipó cápia, uma substância usada no preparo do chá da doutrina Santo Daime. O americano Edward Hamilton Brewer, de 22 anos, foi preso em flagrante no dia 14 de novembro do ano passado, quando tentava viajar em um barco de Tabatinga para Manaus. Com ele, a Polícia Federal encontrou 1,3 kg do cipó CAAP. Segundo o inquérito da Polícia Federal, o estrangeiro foi preso porque estava de posse de substância entorpecente. Os cipós estavam armazenados em 3 pacotes e teriam sido comprados em Iquitos, no Peru. Cada um custou $10. Eduardo foi acusado de tráfico internacional de drogas. Para o advogado Rodrigo Porto, o cliente dele não transportava nenhum material entorpecente. Olha, inicialmente cumpre esclarecer que não há qualquer evidência fática e muito menos técnica a justificar a prisão do nosso cliente. Inclusive foi juntado um laudo pericial definitivo de autoria do Instituto Nacional de Criminalística, onde fica comprovado que o vegetal encontrado em poder dele não possui nenhuma substância proibida pela legislação brasileira. Posso te adiantar também que as medidas judiciais cabíveis para preservar os direitos fundamentais dele, que não vêm sendo respeitados, essas medidas já foram tomadas, inclusive nas instâncias superiores. Grávida de 6 meses, Sofia Caterine, esposa de Edward Brewer, tem acompanhado o caso em Tabatinga. Ela disse que os vegetais seriam levados para Manaus e São Paulo e doados a amigos do casal que participam da doutrina do Santo Daime. Porque estou doente, gravidade há 6 meses, preciso meu marido a meu lado.
necessito. No dia 21 de fevereiro, o juiz federal Roberto Luiz Demo negou o pedido de liberdade provisória para Eduardo. Em nota, o magistrado informou que o réu ainda não foi sentenciado e que a prisão cautelar foi mantida em razão de uma nova perícia que concluirá se o material apreendido pode ser considerado matéria-prima para a composição da ayahuasca. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu o caso por encerrado e determinou que Edward Hamilton Bruet fosse liberado. O americano foi solto no final da tarde de ontem. Com a esposa, se prepara para voltar aos Estados Unidos. A doutrina do Santo Daime se baseia no uso religioso da ayahuasca, bebida psicoativa feita a partir da fervura do cipó caapi e das folhas da chacrona. Um eletricista da Amazonas Energia morreu quando trabalhava em um poste no município de Barcelos. Santiago Almeida de Oliveira, de 24 anos, trabalhava na estrada do Mariuá, quando caiu de um poste de uma altura de aproximadamente 10 metros. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. E, de acordo com a Amazonas Energia, Santiago estava com todos os equipamentos de segurança. Porém, foi constatado que ele não estava usando corretamente o cinto. E ainda nesta edição, um menino de 10 anos estaria sendo usado para praticar furtos no comércio. No próximo bloco, chocolates na mira da fiscalização do IPEM. E no esporte, o alerta de especialistas para os riscos de quem faz exercícios físicos sem orientação profissional. Agora, 12:17, continue ligado aqui com a gente volta já já. Época de Páscoa é também período de se consumir mais chocolate. E com a maior demanda é preciso também ficar atento às informações dos produtos, como, por exemplo, o peso. Por isso, o IPEM começou uma fiscalização em supermercados, mercadinhos e outros locais de comercialização do produto. Aqui tudo é avaliado. Data de validade, peso, condições do produto, brindes. O consumidor não pode levar gato por lebre. Se um produto está indicado 180 gramas, efetivamente ele tem que ter 180 gramas de chocolate. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas começou a fiscalizar os 200 estabelecimentos manauenses que comercializam ovos de Páscoa. 2.000 unidades passam por testes. E até o fim da Blitz, em março, 12.000 ovos vão ser analisados. Para os autônomos vai o recado. Os ovos caseiros também vão passar por testes de laboratório. Já conversamos com associações, com pessoas que decidem trabalhar nessa época do ano com ovo de Páscoa sobre as regras que a legislação estabelece para essa comercialização. Todos esses produtos serão coletados e analisados. E como foi feita uma campanha educativa desde 2011, a partir de 2013, quem for identificado, flagrado, será autuado, onde terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa junto ao órgão. Quem estiver irregular vai ter que arcar com a multa, que varia entre R$200 e R$400 mil, dependendo do caso. Para o consumidor, aí vai a dica. Desconfie sempre. Se ele perceber ou desconfiar que existe uma prática enganosa naquele produto, ele procura uma balança que geralmente tem no próprio estabelecimento, uma balança eletrônica, e faça uma simples pesagem. Ele vai comparar a indicação da balança com a indicação que está declarada na embalagem. Não pode ser menor. Embalagem e brinde não é considerado peso líquido, para que o consumidor não pague pela embalagem em vez de pagar o ovo de Páscoa em si. Se você for às compras, fique atento então a todas essas informações no produto. E a novela Salve Jorge, da Rede Globo, mostra diariamente o tráfico internacional de mulheres para a prostituição. Mas além desse caso, tem também o tráfico para o trabalho escravo ou para a remoção de órgãos. E para enfrentar este problema, o governo federal lança um plano de mudanças na legislação e uma maior fiscalização nas fronteiras. O primeiro desafio do novo plano é atualizar a legislação brasileira, que não prevê situações de tráfico de pessoas para o trabalho escravo ou para a remoção de órgãos humanos. Nós conseguimos criar o enfrentamento à modalidade do tráfico para fins da exploração sexual, com agravante no caso de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, mas não tratamos ainda na legislação brasileira das outras modalidades do tráfico de seres humanos e temos pressa de fazê-lo. O plano prevê ainda a capacitação de profissionais para o combate e prevenção desse tipo de crime e para o acolhimento das vítimas.
os agentes de todas as esferas que atuam nesta área têm que estar capacitados para poder cuidar desse tipo de crime, seja do ponto de vista da sua investigação, seja do ponto de vista do tratamento e do apoio às vítimas que passam por essa questão. Mas a arma mais poderosa contra as quadrilhas e aproveitadores da boa-fé das pessoas continua sendo a denúncia anônima. Através do 180 e das ligações ao 180 e ao Disque 100, é que nós começamos o processo de desbarateamento das quadrilhas e as prisões. Levantamento feito pela CPI do tráfico de pessoas do Senado identificou rotas e formas de atuação das quadrilhas de aliciadores. Na região norte, o crime tem relação direta com a extensa faixa de fronteira. A nossa fronteira, por ser uma fronteira muito grande, Pará, Amazonas, também tem uma porta de entrada e de saída, principalmente para o Suriname, né, para a Guiânia, que a partir dali vão para a Europa. O governo pretende intensificar as ações de vigilância e investir em novos postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas na região. Esse plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas se casa perfeitamente com o plano de fronteiras que nós temos desenvolvido em conjunto com o Ministério da Defesa e com outros ministérios. O convite agora é para você que já tem um time de futsal ou então que está pensando em montar um time. Já estão abertas as inscrições para a Copa TV Amazonas de Futsal. O torneio está completando 15 anos e sobre isso a gente vai voltar a conversar com Rubens Medeiros. Rubens, como é que a gente faz para participar? Oi, Lili, estamos de volta. Tem que ir aí na TV Amazonas, na sede da TV, na Avenida André Araújo, no Aleixo, e procurar o pessoal lá no setor de marketing para fazer a sua inscrição. Vamos conversar um pouquinho com o coordenador, o preparador físico Erivelton Almeida. Erivelton, seja muito bem-vindo, boa tarde. Quem quiser participar tem que se inscrever. Quanto custa? Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Liliane. É importante para garantir a participação e até lá no departamento de marketing efetuar o pagamento da taxa de inscrição. R$ 320 no masculino, R$ 270 no feminino. Vale frisar que as inscrições esse ano estão limitadas, tendo em vista que a quantidade de equipes a cada ano se supera. Portanto, nós temos que limitar devido a uma determinação da TV Amazonas em realizarmos essa competição no prazo máximo de 4 meses. Portanto, todo um planejamento com o SESI, uma agenda já foi predeterminada para que nós pudéssemos conseguir realizar essa competição nesse prazo máximo. Realizar a competição em 4 meses, limitar a participação, não significa diminuir o número de participantes. Nós temos sim um número aumentado de participantes em relação ao ano anterior. Portanto, é bom se antecipar e garantir sua vaga com o pagamento da taxa de inscrição. Ok, obrigado pelas informações. Vale lembrar que tem 29 mil em prêmios. Você não pode perder. Agora eu peço que o senhor fique aqui mais um pouquinho, porque daqui a pouco, Lili, a gente vai comentar sobre um caso que chocou todo mundo. Ontem à noite, um rapaz de 24 anos passou mal na academia, ele que é atleta profissional, e morreu. A gente volta já para falar sobre esse assunto. Tá certo, então. A gente vai aguardar, então, essa notícia. E ainda nesta edição, a desordem no centro de Manaus. Pedestres e camelôs disputam espaço nas calçadas. E daqui a pouco, o caso do menino de 10 anos que foi apreendido por furtar uma ótica. E quais são os riscos de praticar atividade física sem orientação profissional? É isso que o Rubens vai voltar e vai explicar pra gente. Fique de olho na hora, agora aqui em Manaus, 12h26. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com mais um giro de notícias de polícia. Vamos falar de assalto, mais uma vez, a residências. Olha só, a polícia prendeu nos dois últimos integrantes de um bando criminoso que assaltava residências aqui em Manaus. Juntos, eles respondem a 21 processos. 2 acusados foram apresentados na manhã de hoje na Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações no bairro Alvorada, zona oeste da capital. De acordo com a polícia, Yuri Vasconcelos Rodrigues, 27 anos, e Jonas Gama dos Santos, o Pantera, de 24 anos, fazia parte de um bando que utilizava serviços de um chaveiro. Eles arrombavam as casas e agiam com violência. Então, 4 já haviam sido presos, esses 2 permaneceram foragidos, mas já tinham também mandado de prisão solicitados aqui por esta especializada.
e na data de ontem eles foram presos aí por um outro distrito e encaminhados para cá justamente que são os componentes que faltavam dessa quadrilha de roubo à residência. Os 2 acusados foram presos por policiais do 12º Distrito Integrado de Polícia na tarde de ontem no bairro União, zona centro-sul da capital. Uma investigação é longa, cerca de mais de 30 dias para identificar essa quadrilha, com reconhecimento de vítimas, inclusive, recuperação de objetos e alguns deles até já condenados. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de ocorrências policiais. Agora a gente vai falar e vai fazer um alerta para você que faz ou pretende fazer algum tipo de exercício físico. Se você realmente quiser fazer, deve sim procurar orientação de profissionais. Ontem um jovem morreu de parada cardíaca quando treinava jiu-jitsu numa academia. Não é isso, Rubens? Oi, Lili, estamos de volta. Stanley Rodrigues, de 24 anos, treinava na academia, depois ele foi para casa. Quando ele chegou em casa foi que ele começou a passar mal, morreu de uma parada cardiorrespiratória. Para você ver como o corpo humano é uma caixinha de surpresas, um atleta profissional passou mal. Vamos voltar a conversar com Erivelton Almeida. Erivelton, você como preparador físico sabe que ninguém pode ir com muita sede ao pote, você tem que ter um acompanhamento médico, não é isso? Exatamente. O primeiro contato, para quem não está acostumado a fazer atividade física, pode ser com um profissional de educação física. Ele faz uma prévia de um diagnóstico, ele faz uma ficha de anamnese, ele faz uma série de questionamentos para saber se a pessoa é fumante, se a pessoa consome bebida alcoólica. Essa entrevista de anamnese dá um credenciamento para que o professor de educação física determine se é necessário ele ser encaminhado para um médico ou não. O médico é quem faz uma série de exames diagnósticos, um teste ergométrico, um ecocardiograma, se for preciso, e ele é quem libera para a prática da atividade física. A partir dessa liberação do médico, novamente a pessoa tem que procurar a orientação de um profissional de educação física, para que ela possa receber as orientações de como fazer um alongamento, de como fazer um aquecimento, de como receber a prescrição da atividade física de forma gradativa, de forma que um aumento de intensidade brusco não possa ocasionar um problema como esse, um mal súbito para uma pessoa que não tá treinando regularmente. No caso desse rapaz, que ele estava treinando regularmente, ele era atleta profissional, lutador de jiu-jitsu, o que aconteceu no caso dele? Bom, nós não temos como prever, nós não temos como premeditar um caso desse. Porém, com essas medidas, com esses cuidados, orientando para que o atleta faça esse tipo de exames de rotina, nós temos como diminuir as possibilidades que isso aconteça. Infelizmente, jogadores profissionais, como aconteceu com o jogador do São Caetano alguns anos atrás, outros jogadores na Europa, acontece esse tipo de situação. Porém, o profissional de educação física tem que estar atento para que ele possa diminuir a possibilidade desse tipo de acometimento. Para quem tem uma vida sedentária e do nada resolveu praticar um exercício mais pesado, aí o cuidado deve ser redobrado. Exatamente. Nós orientamos que vá diretamente com o médico e faça esse tipo de exame, para que o médico possa liberar e a partir dessa liberação que volte para que possa receber as orientações de um profissional de como a pessoa proceder diante de um processo de iniciação na prática de atividades físicas. No quesito suplementos, isso influencia de alguma forma? A suplementação não é prerrogativa de um professor de educação física, e sim de um nutricionista. Se você quer tomar algum suplemento, se você quer participa de atividades físicas na academia, você deve procurar um nutricionista especializado em nutrição esportiva. Ele é que é credenciado para prescrever a suplementação para uma pessoa. Tá dado o recado então, obrigado pelas informações. Lili, para você ver, precisa ter médico e nutricionista 24 horas se você pretende praticar algum esporte. É sério mesmo, então fica aí as orientações de um profissional. A Comissão de Gestão da Ponta Negra e o Ministério Público Estadual se reuniram nesta quarta-feira para discutirem a reabertura lá do balneário. E a Artemisa Gadelha acompanhou e tem os detalhes. O CPRM entregou o segundo laudo do estudo da praia da Ponta Negra. Eu vou conversar agora com o superintendente do CPRM, Marco Antônio Oliveira. O que diz esse segundo laudo? O segundo laudo procurou comparar a situação encontrada em novembro com a situação encontrada agora em janeiro, depois de um processo já de enchente e de subida do nível dos rios. Então, nós encontramos as mesmas condições de novembro, ou seja, os desníveis abruptos e as depressões continuam existindo na frente do
aterro. No entanto, o rio subiu e essas depressões hoje se encontram a 60 metros em média da linha d'água. E também elas se encontram abaixo de uma profundidade de 6 metros. E, portanto, não há risco do banhista encontrar essas depressões, porque ele vai encontrar profundidades maiores muito antes. E, portanto, com relação a isso, não há problema para o banhista. Além disso, vocês falaram de ter um monitoramento de 2 em 2 meses? É muito importante que haja um monitoramento, porque é um rio grande, ele acaba provocando a erosão tanto da praia natural quanto também dessa praia aterrada e, portanto, isso é possível identificar monitorando periodicamente. E acho que isso é muito importante para garantir uma segurança perene da praia. Ok, obrigada pelas informações. Artemisa Gadelha para o Amazônia TV. E a gente volta com mais notícias de polícia. Nem as crianças escapam do crime. Olha só esta situação. Um menino de 10 anos foi apreendido nesta terça-feira, suspeito de furtar uma ótica no centro de Manaus no fim de semana. De acordo com a Polícia Militar, o garoto foi reconhecido em um ônibus por um dos funcionários da loja. Ainda segundo a polícia, um vídeo feito pela câmera de segurança da loja mostra uma funcionária abrindo caixa e a criança aproveita a distração da moça para retirar uma quantia em dinheiro. O dono do comércio não autorizou a reprodução do vídeo por se tratar de uma criança. De acordo com a polícia, o menino confessou o crime, mas disse no depoimento que cometia os furtos porque era forçado por um adulto que ficava com parte do dinheiro para comprar drogas. A polícia tenta identificar o homem por meio de imagens lá do CIOPS. A criança foi encaminhada à delegacia especializada em apurações de atos infracionais, mas este não é um caso isolado. Em junho do ano passado, uma criança também foi flagrada furtando uma loja na zona centro-oeste da cidade. As imagens mostram quando uma mulher orienta a criança a pegar um produto e entregar a ela. Em seguida, eles aproveitam a distração de funcionários no fundo da loja e a criança furta novamente. O caso foi investigado pela Delegacia de Furtos e Defraudações. A interrupção da BR-230, que liga o Amazonas ao Pará, preocupa as autoridades dos municípios que dependem da via. A Defesa Civil do Estado enviou uma equipe para analisar esses problemas que foram causados pelas cheias dos rios Roosevelt e Aripuanã. Depois de quase 2 semanas de interrupção da BR-230, a Transamazônica, o governo do estado e prefeitura discutem alternativas para abastecer o município de Apuí. O governo do estado, através da Defesa Civil, tem uma preocupação agora com o município de Apuí em função dessa situação que está acontecendo na altura do rio Aripuanã, como também do rio Roosevelt, que poderá provocar desabastecimento na cidade e causar um impacto significativo na população. A Defesa Civil também visitou a zona rural do município para verificar a situação das estradas vicinais. A equipe verificou que, além dos desastres naturais, a falta de manutenção das estradas contribui para a precariedade do sistema de transportes em Apuí. Já está há alguns anos que o município de Apuí está sofrendo com a situação das vicinais que estão com a manutenção precária, né? Então, vai ser feito um levantamento em loco, vamos trazer uma equipe técnica para cá, para o município, para fazer levantamento junto com a prefeitura, para traçar todo um trabalho de recuperação dessas áreas que estão bastante danificadas. Quarta-feira será de céu parcialmente nublado a nublado e com chuva. Mínima de 22 graus em Porto Velho e em Rio Branco. Máxima de 32 em Manaus e de 33 graus em Boa Vista. Camelões se multiplicam pelas ruas e calçadas do centro de Manaus e o resultado da desordem é o que você vai acompanhar depois do intervalo. Vai ver também como foi a soltura de milhares de quelônios em São Sebastião do Atumã. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. Atenção, trabalhador. Você está acostumado a usar o cérebro para trabalhar todos os dias? Mas será que você também usa o coração? Tem paixão pelo que você faz? Rubens, você tem paixão pelo que você faz?
Oi, Lili, estamos de volta. Tenho muita paixão, tenho muito amor pela minha profissão. Você nota que você tem muito amor pela sua profissão quando você entra de férias. Passa uma semana viajando, tá tudo ótimo, depois você começa a sentir saudade. Pois é, mas a gente sabe que isso é uma exceção. Muitas pessoas acordam de manhã sem disposição para trabalhar, pensando que queriam estar em outro emprego, em outra cidade. Mas quando chega a esse ponto, de quem é a responsabilidade? Será que é da própria pessoa? Será que é da empresa? A gente tem que começar a pensar sobre esses conceitos. E foi justamente para conversar sobre esse assunto que a gente convidou para dar uma luz a gente, a psicóloga Ana Luz. Seja muito bem-vinda à Amazônia TV. Muito boa tarde para a senhora. De quem é a responsabilidade? É da pessoa ou é da empresa? Olá, boa tarde a todos. Rubens, a palavra motivação, no seu significado, é motivos para a ação. Então, observando a definição da palavra, a gente percebe que motivação é um processo interno, é algo que vem de dentro para fora. Motivar-se é ter objetivos, é ter propósitos, é saber o que você quer fazer da sua vida. Tendo propósito, tendo objetivos, você tem energia para levantar da cama, porque você sabe o que você quer, você sabe onde vai botar a sua energia. Então, motivação é algo que é de dentro para fora. Porém, algumas ajudas externas podem nos ajudar. Uma boa palestra, um bom livro, um gestor que entenda de gente. O gestor tem uma relação direta com essa motivação. O gestor, quando ele é preparado para cuidar de pessoas, ele sabe que algumas coisas podem contribuir. Selecionar as atividades a partir do perfil das pessoas e também lembrar que as pessoas gostam de trabalhar com quem gosta de gente. Um gestor que aprecia pessoas vai ter uma equipe mais motivada. E vai ter uma palestra sobre isso lá no Estúdio 5. Vamos convidar quem está em casa. Quando é que vai ser? Como é que faz para se inscrever? O Encontro com Notáveis é um projeto do Centro da Indústria do Estado do Amazonas e essa palestra acontece amanhã com Daniel Godri às 18h30 no Estúdio 5, apenas R$70 e é uma injeção de motivação na veia. Espero todo mundo lá, inclusive você. Tá dado o recado, muito obrigado pelo convite. Então, Lili, tá dado o recado. Você viu aí que o gestor, os chefes, eles têm uma influência direta sobre o dia a dia da gente, né? Então vamos pedir pra Érica Sá, nossa editora-chefe aqui na Amazônia TV, maneirar com a gente, Lili. Vamos pedir pra Érica tratar a gente bem, Lili. Pede aí, Lili, pra nós dois termos uma vida mais motivada. A gente tem que dizer que ela é maravilhosa, Rubens. A palavra de ordem agora é motivação, tá certo? Obrigada. A polícia investiga o roubo da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro São José, na zona leste de Manaus, que foi na tarde de ontem. Criminosos arrombaram a janela da cozinha da igreja e levaram equipamentos eletrônicos como aparelhos de som e microfones, além de instrumentos musicais usados durante as celebrações. Nenhum suspeito, até agora, foi preso. Após 3 anos de reforma, ontem foi inaugurado o novo bloco da APAI com sala de aula e de dança. Agora, mais crianças podem ser matriculadas na instituição. A solenidade contou com a participação dos alunos, pais, professores e de representantes do governo do estado, além da diretoria da instituição. O novo bloco foi reformado para abrigar cerca de 50 alunos que farão parte do projeto piloto de escola de tempo integral, que será oferecido a partir deste ano. É um momento ímpar para a nossa instituição, porque nós estamos com uma estrutura nova, 6 salas de aulas confortáveis, onde nós podemos executar as nossas atividades pedagógicas de uma maneira mais confortável. E, principalmente, é um marco de credibilidade. Nós estávamos precisando resgatar a credibilidade da APAI. O novo bloco conta com 6 salas de aula, uma sala de dança e banheiros. A inauguração é uma conquista no ano em que a instituição completa 40 anos de fundação. Tudo se constrói no amor, né? Então, este prédio é uma construção de amor. E nós só temos que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer às nossas autoridades constituídas do nosso estado, do nosso município, né? E agradecer também, né, a perseverança, a coragem do nosso presidente, Manuel Inauini. A APAI Manaus atende a cerca de 220 alunos. Além do ensino regular, a instituição oferece oficinas, projetos e serviços que visam desenvolver a percepção dos sentidos e a coordenação motora dos alunos.
E agora a gente vai falar de um problema antigo, mas que parece não ter solução. O centro de Manaus foi tomado por vendedores ambulantes ao longo dos anos. Agora, a prefeitura tenta organizar o local. Nós fomos até a Avenida Epaminondas e encontramos um flagrante de ocupação irregular. Na Avenida Epaminondas, muitas barracas. Os vendedores tomam conta da calçada. São mais de 20 anos de desordem. Aqui, eles vendem de tudo, do café da manhã a frutas e verduras em carrinhos de mão. Para organizar, a prefeitura começa a cadastrar todos os ambulantes. Nesta manhã, o secretário de Requalificação do centro falou ao Bom Dia Amazônia sobre as ações. Está sendo feito um recenseamento dos camelôs que estão nessa área, para saber quem são eles, de onde eles estão vindo, qual é a atividade que eles exerciam antes, onde eles residem, enfim. Qual é o plano para essa área do centro? Precisamos encontrar um local definitivo para que eles possam exercer a atividade deles, ter a subsistência, aqueles que são camelôs de fato consigam sobreviver, mas ao mesmo tempo não prejudiquem as calçadas. Esse plano são shoppings populares a longo prazo, mas a médio prazo a gente encontrar uma outra área no centro de Manaus que eles possam ser transferidos e possam liberar as calçadas para recuperação para a Copa. A ocupação é desordenada. Encontramos até este flagrante. Situações como esta devem ser combatidas pela atual administração municipal. Esta barraquinha foi instalada de maneira irregular na esquina da Rua José Clemente com a Avenida Epaminondas e até uma ligação clandestina foi instalada. O secretário vai localizar o responsável e ele será autuado. Completamente irregular, não autorizado. A gente está detectando aqui, vendo claramente uma série de irregularidades, de ilegalidades. Gato é crime, o prefeito já deixou isso muito claro, já falou claramente que não pode admitir o mal feito, o crime. Agora, não é uma situação individual, isolada. A gente vê vários pontos como esse pelo centro de Manaus. É importante que a gente identifique muito bem quem são as pessoas. Em Presidente Figueiredo, uma comunidade preocupada com a preservação do meio ambiente comemora a soltura de cerca de 25 mil quelônios. A comunidade do Maracarana está localizada no município de São Sebastião do Atumã. A principal fonte de renda é a agricultura e a pesca. O único meio de chegar até a localidade é por via fluvial. A comunidade é conhecida também pela preservação de quelônios. São 15 anos de trabalho, o CBPQA Balbina contribuindo com esse trabalho. Estão soltando os filhotes aqui no rio Atumã. Seu Antônio Carvalho é o morador mais antigo e um dos fundadores da comunidade. Hoje, com 100 anos, ele fala sobre a experiência de viver na região. Vim na influência do Porrosa. Eu vim com o marido da dona Nasa para cá, para nós tirar ele. Fiquei por aqui, pelo lado dele, ajudando, que naquele tempo eu ainda estava bom, eu trabalhava muito. Uma vez por ano, a comunidade se reúne para festejar a soltura de quelônios. A ação acontece aqui no município de São Sebastião do Atumã e envolve as comunidades de Presidente Figueiredo e Itapiranga. 24.444 filhotes de quelônio estão distribuídos em 4 espécies, entre a tartaruga da Amazônia, irapuca capirã, tracajá e iaçá. Seu Manuel Nobre conta como começou o projeto de soltura de quelônios na comunidade. A gente pegava os filhotes no chapéu e devolvia para a água. E hoje está assim nessa continuidade, eu agradeço e fico muito contente com isso, fico satisfeito porque é sinal que funcionou. Agora, os milhares de filhotes estão na natureza, mergulham para a liberdade de viver na região amazônica. E não esqueça, se você está desmotivado, hoje tem palestra do Encontro com Notáveis com Daniel Godry, lá na plenária do Estúdio 5 sobre motivação. É às 18h30, 6h30 da tarde. Quero agradecer a sua audiência e eu te espero amanhã, meio-dia. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e até lá.